Como assim se vale a pena investir em fundos imobiliários? Se tu tem o teu canal público aí, tu investe lá em fundos imobiliários. Se tu tem o teu canal, a tua carteira privada e também investe em fundos imobiliários, se tu não sabia, tu sabe agora, e está questionando se vale a pena. Então a resposta é óbvia. Sim, vale a pena sim a gente investir em fundos imobiliários. Pela questão da diversificação, pela questão da renda passiva. No entanto, eu quero provocar aqui em vocês outra questão. Na verdade, são duas questões. A primeira é o seguinte: quanto dessa classe de ativo realmente eu devo ter na carteira e quando eu devo, de forma adequada, me expor a esse tipo de ativo? Tu já sabe o jeito, então bora para a vinheta. Meu nome é Michel Souza, sou criador desse canal Destravando Valor e hoje eu vim compartilhar um insight muito bacana com vocês, que é essa questão dos fundos imobiliários. Quanto tu deve se expor nessa classe de ativo, ou seja, em questão de percentual, 10, 20, 30, 40% na tua carteira, e também quando tu deve te expor de forma adequada. E também outra questão que eu quero levantar é por que esses milionários, esses bilionários, por exemplo, como o Luiz Barsi ou a Luiz Barsi, não possuem fundos imobiliários na carteira. Mas antes de tudo, eu quero deixar aqui meu agradecimento, o meu muito obrigado. Essa semana que passou, agora eu ganhei mais um inscrito no meu canal e quero te deixar o meu seja bem-vindo, o meu seja bem-vinda, né? E eu espero aí agregar aí na tua vida financeira e também na tua vida pessoal. E inclusive, falando nisso, já te convido para te me seguir lá no Instagram, @Destravando Valor. Lá eu dou vários insights, não só financeiros, como também de desenvolvimento pessoal. Eu acho que as duas coisas caminham juntas, né? Quando tu começa a investir, o teu desenvolvimento pessoal, ele vem de forma natural, né? Essa busca pelo teu desenvolvimento pessoal, ele vem de forma natural. Vamos começar então, pau na máquina. Cara, olha só. Eu sempre procuro agir pelo viés da humildade intelectual. Eu sempre procuro aprender com as mais diversas pessoas o máximo que eu posso, né? Pegar sempre o melhor de cada uma ali e ir agregando no meu conhecimento. E uma coisa que sempre me deixou intrigado foi essa questão dos milionários, bilionários não possuírem posições em fundos imobiliários. Eu não conheço ninguém que ficou rico investindo em fundos. Por que não investir em FII? Porque é um produto, na nossa opinião, nada contra, né? Mas com rentabilidade de renda fixa e risco de renda variável. Legal. Isso sempre me deixava um pouco intrigado. E eu, né, curioso como eu sou, eu procurei formular uma teoria. E eu cheguei à seguinte conclusão. Eu achei como resposta que devia ser o risco de liquidez. Ou seja, antes de tu começar a investir, existem os 5 principais riscos que tu deve observar e o risco de liquidez está nesse rol. O que me diz o risco de liquidez? Para todo comprador precisa haver um vendedor e para todo vendedor precisa haver um comprador, senão o negócio não existe. Ou seja, eu estou falando aqui de volume de negociação, né? Então, antes de tu pôr um ativo na carteira, tu tem que ter certeza absoluta que tu vai conseguir tirar esse ativo da carteira, seja por A ou por B. Eu sei que a gente bate muito no martelo aqui do investimento no longo prazo, mas a gente é realista, né? E a gente precisa ter esse amparo da liquidez. Todo investidor, por mais de longo prazo que ele seja, ele não vai pôr um ativo na carteira se ferir esse princípio aí do mundo acionário, né? Então, tu deve sempre observar o risco de liquidez. Inclusive, isso é uma tecla que eu bato lá nos meus vídeos quando eu faço o estudo das ações. Pode perceber. Lá no finalzinho eu ponho um estudo do ativo, né? Seja ele um fundo imobiliário ou uma ação, e tem aquele itemzinho que eu ponho ali, que é a liquidez média diária, para mim saber se eu vou ter condições de sair daquele ativo. Então eu vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Imagina que tu comprou a ação XYZ e tu tem um volume total de 50 mil reais. Depois de 10 anos, tu acha que não faz mais sentido aquele ativo que está na tua carteira e tu resolve vender aquele ativo.
Só que tu na época tu não observou o risco de liquidez. E na data que tu vai vender aquele ativo, tu percebe que o volume de negociação diário é de 100 mil reais. E tu vai me dizer, não, mas para aí só um pouquinho, né, Michel? Eu tenho 50 mil, vou vender e a liquidez é 100 mil reais, para mim, tranquilo. Aí que tá o pulo do gato. Se tu tem 50 mil reais naquele ativo, tá? E esse ativo em tela, ele tem uma liquidez média diária de 100 mil reais, com certeza, quando tu vender esse ativo, tu vai puxar esse ativo para baixo. E tu fazendo isso, logicamente, tu vai puxar o teu preço médio para baixo e assim tu vai sair, não posso dizer no prejuízo, mas tu vai sair com menos lucro da operação. Diferente se tu tivesse esse mesmo ativo para vender e a liquidez média diária, por exemplo, fosse de 2 milhões de reais. Que essa tecla que eu bato também nos meus vídeos, que é o mínimo de liquidez média ali que eu exijo de um ativo, né? Que são esses 2 milhões de reais. Então, quando tu entende esse racional, para ti, pelo menos para mim, estava muito claro o simples motivo porque o próprio Barsi não tinha fundos imobiliários na carteira. Claro, pensei eu, é somente o risco de liquidez. Afinal, o veterano tem quase 5 bilhões de reais, né, de patrimônio líquido e imagina, né, hoje aproximadamente ele tem 13 ativos, vou botar em tela para vocês aí. Então, na carteira dele ele tem CEMIG, ele tem Transmissão Paulista, ele tem Banco do Brasil, IRB, Klabin, Suzano, Unipar, Taurus, Paranapanema, Auren, Cosan, Vibra e Banco Mercantil. Então imagine comigo, o veterano ao total ele tem 13 ativos na carteira. Vamos supor que ele distribuiu de forma equânime, que nem eu fiz aí nesse exemplo. Isso quer dizer que em cada ativo ele teria aproximadamente mais de 300 milhões de reais em cada ativo. Vamos supor que ele queira vender 2 milhões de uma posição. Ele quer se desfazer por algum motivo desse ativo em 2 milhões de reais. Me diz qual fundo imobiliário não sofreria uma variação de forma abrupta, né? E, por consequência, estaria prejudicando aí o próprio Luiz Barsi. E também não fica muito longe a Luísa Barsi, né? A Louise Barsi, que é milionária. Só no último vídeo, num podcast que ela deu aí, ela deu uma entrevista aí, ela falou que a carteira dela em 2021, se eu não me engano, rendeu para ela aí 800 mil reais por ano, né? Em 2021 no exercício, nos últimos 12 meses foi 800 mil. Então, também é uma milionária e ela também não possui fundos imobiliários na carteira. E eu, como sou um réis mortal, né, aceitei essa verdade e pensei, cara, eu ainda não sou bilionário, ainda não sou milionário, quero ser, claro. Então eu vou seguir comprando fundo imobiliário para gerar renda passiva para mim, porque essa questão aí, essa guerra aí da liquidez, ela não me pega. Inclusive, vou até aumentar isso na minha carteira privada, vou até aumentar aqui a minha participação de 25% para 35%. Tudo bem, o tempo se passou e aquilo continuou retumbando na minha cabeça. Cara, mas por que será, né, que esses milionários, bilionários aí do Brasil aí não investem em fundos imobiliários? Será que realmente é só pelo risco de liquidez? E eu acho que a melhor forma de tu resolver alguma coisa ali que está te incomodando, alguma coisa que tu tem uma dúvida, é tu pôr no papel. Nesse caso, no Excel. Eu fiz um estudo bem simples aqui no Excel e vou te mostrar de forma prática, né, o porquê, o real motivo do porquê esses milionários e bilionários não possuem fundos imobiliários na carteira. Bora para a tela do meu computador. Então, com essa planilha a gente vai começar o nosso estudo, né, de uma forma mais panorâmica aqui, para a gente ver de fato, né, o porquê esses milionários e bilionários aí não se posicionam em fundos imobiliários. Então, como vocês podem ver, do lado esquerdo ali eu botei majoritariamente ativos de fundos imobiliários e do lado direito botei ações, tá?
comparando tanto a rentabilidade no curto e no médio prazo. E quando eu vou falar de curto prazo, eu vou me referir a um prazo máximo de 5 anos, e quando eu falo médio prazo, vou me referir a um prazo máximo de 10 anos. Vamos começar do lado esquerdo, já abordando outra guerra aqui, que é o seguinte: o pessoal compara muitas vezes o rendimento da renda variável com a renda fixa. Isso aí é errado, tá? Já começa por aí. No entanto, a gente vai dar essa abordada aqui de uma forma mais flat. Olha só, no curto prazo o Ibovespa rendeu 19% e no médio prazo 102%, contra o CDI, que rendeu 40% e 139%. Para os críticos de plantão, isso aqui é um prato cheio, né? Nessa hora eles dão até risada, mostrando aí que vale muito mais a pena se posicionar em renda fixa do que, por exemplo, em ações. No entanto, quando a gente fala do Ibovespa, o Ibovespa ele é apenas um benchmark, ele é apenas um índice de referência e não representa as ações em si. Tá, olha só. O CDI no médio prazo ele rendeu basicamente 140%, né? Dando uma arredondada aí. Mas quando tu vai, por exemplo, para a VEG, no médio prazo ela te entregou uma rentabilidade de mais de 1000%, senhores. E isso aqui que é a renda variável na veia. Fazendo mais uma adenda aqui, uma atenção especial para o pessoal que gosta de se posicionar muito em ETF. Né? Por exemplo, nesse caso aqui, BOVA11. Né? Esse pessoal aí sim tem que estar com o olho no peixe, outro no gato, porque de fato a rentabilidade proporcionada para eles no curto e no médio prazo não foi muito a contento. Não foi muito a contento. Né? Então eu recomendo que os senhores comecem a estudar mais para se posicionar em bons ativos, ou deleguem também isso aí, né? Não é feio delegar. Isso é que nem um camarada que gosta de churrasco. Ele gosta de comer a carne, mas ele não gosta de assar a carne. Então o que ele faz? Ele vai na churrascaria, né? Ou seja, ele delega essa missão para outro, porque lá o resultado ele gosta. Mesma coisa aqui com o mercado de capitais, né? Às vezes tu não gosta de passar pelo processo de estudar um ativo, mas tu vai gostar do resultado lá, que é ter dinheiro no bolso. Seguindo o nosso racional, como vocês podem ver aqui, então, aqui embaixo eu tenho vários ativos, vários fundos imobiliários, e eu vou dar destaque para o HG. Por quê? Porque o HG ele é um dos fundos mais veteranos que a gente tem na nossa bolsa aí. Ele tem aproximadamente uns 14 anos, tá? E isso para nós é bastante tempo, tendo em vista que o mercado de fundos imobiliários ele é incipiente, né? Ele é um mercado ainda que está engatinhando no Brasil. Ele tem uma longa avenida de crescimento pela frente. Quando a gente olha o médio prazo, o HG ele entregou para nós uma rentabilidade de 52%. E a gente não pode confundir rentabilidade com dividend yield. Tá? Dividend yield está mais aqui à direita de vocês. E o yield do HGLG foi de 10,5% basicamente. Um excelente yield. Né? E a rentabilidade de 52%. Vamos voltar lá para a VEG, no exemplo da VEG. A VEG, ela nos proporcionou então uma rentabilidade no médio prazo de mais de 1000%, no entanto, um yield de 1,40%. Cara, é um yield ridículo. No entanto, quando a gente fala de médio prazo, né, especificamente para o camarada que tem esse luxo do tempo, né, ele pode se dar o luxo de esperar mais tempo, de esperar uma rentabilidade no longo prazo, no médio e longo prazo, faz muito mais sentido tu te posicionar mais em VEG do que em fundos imobiliários. Não ficou muito claro para ti? Beleza. Eu fiz uma tabelinha aqui embaixo e essa tabelinha vai deixar mais claro para ti essa minha visão. Ali embaixo eu tenho o HGLG, tá? E depois aqui eu tenho a VEG. Eu fiz uma simulação do mesmo capital investido para os dois, 10 mil reais, só que o yield eu peguei de cada um, tá? O yield respectivo do HG e o yield respectivo da VEG. O período é o mesmo, 10 anos. Quando falei resultado nesse tempo, considerando somente o yield, o HGLG ele ganha da VEG, de disparada. O HG em 10 anos vai te dar uma rentabilidade de 26 mil reais, né? Quase 27 mil, e a VEG de 11 mil reais, 11.400 reais. Beleza. Quando tu olha especificamente pro
Dividend yield é isso aí. No entanto, a gente não está falando só de yield, a gente está falando de rentabilidade. Quando a gente vai para a rentabilidade, aqui embaixo, considerando a valorização, olha o chocolate, né? Aproveitando a época de Páscoa aí, olha o chocolate que o HG tomou da VEG. O HG rendeu R$40 mil em 10 anos, tá? Considerando que a gente não fez nenhum aporte, é só o capital investido ali dos 10 mil. E a VEG te entrega uma valorização, um resultado final de R$138 mil, né? Então nem vou te fazer essa pergunta retórica, o que tu prefere agora? Agora, se tu preferia mais fundos imobiliários, tu vai preferir mais ações. Por quê? Eu não estou dizendo que fundos imobiliários é ruim. Eu tenho fundos imobiliários na carteira. No entanto, quando a gente fala de longo prazo, faz mais sentido tu ter uma maior participação em ações do que fundos imobiliários. E eu acredito que é essa valorização no longo prazo, que é a cereja do bolo, que faz os milionários e bilionários não terem posição em fundos imobiliários ou terem uma posição pífia, né, onde eles buscam uma renda passiva fixa ali no mês. Eu levantei alguns benefícios dos dois também, tá? Nos fundos imobiliários, qual é os teus benefícios? Renda mensal, direito de subscrição, aluguel dos teus fundos imobiliários, dos teus papéis, e tu tem uma certa liquidez, né? Nas ações, eu deixei em negrito aqui o que se destaca mais, né? O que possuem nas ações, quais os benefícios que as ações te oferecem e os fundos imobiliários não te oferecem. Então, por exemplo, a gente tem a bonificação de ações, a gente tem juros sobre capital próprio, a gente tem a valorização de longo prazo, que a gente já abordou, e a gente tem também outra coisa que também é uma cereja do bolo, uma segunda cereja, que é que tu não paga taxa de administração. E nos fundos imobiliários, tu paga taxa de administração. Em alguns fundos, tu paga taxa de gestão, tu paga taxa de carregamento, tu paga taxa de performance, enfim. E aqui nas ações não existe isso. Aí, pensa comigo, imagina um gestor da vida que está cobrando ali uma taxa de administração do patrimônio do Barsi, quase 5 bilhões de reais. Imagina 1% disso ao ano no bolso do gestor. Cara, esse é o gestor mais feliz do mundo, é o gestor mais realizado do mundo. Então, faz muito sentido sim que esses milionários e bilionários não tenham posições em fundos imobiliários. Como eu acabo sempre esquecendo, antes de concluir o vídeo, eu quero deixar para vocês o meu pedido aí de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, né? Que a intenção aqui é sempre o viés da educação financeira. Vamos então para a conclusão do racional. Como tu pode ver em tela, as ações elas te proporcionam maiores benefícios, né? Principalmente quando a gente fala de longo prazo. No entanto, é claro que sim, faz sentido tu te posicionar em fundos imobiliários, né? Na classe fundos imobiliários. Até pela questão para a gente não ferir aquele princípio da diversificação, não só de setores e segmentos, como também de classes de ativos. No entanto, a gente precisa deixar muito claro, né, que as ações sim, elas vão te proporcionar maiores benefícios, como por exemplo a bonificação de ações, como por exemplo também o juros sobre capital, né? E a valorização de longo prazo, então é um troço que salta aos olhos, né? Quando a gente principalmente ali a gente pegou e fez a comparação entre o HGLG, que é um dos fundos mais veteranos aí do IFIX, rendeu em 10 anos 50% ali basicamente, e a gente pega por exemplo a VEG, que nesse mesmo período aí rendeu mais de 1000%, né? Então aqui a diferença desses dois ativos é absurda. Então, de fato, eu descobri por que os bilionários e bilionárias, milionários e milionárias, né, como a Louise Barsi e o Luiz Barsi, eles não possuem uma posição em fundos imobiliários, né? Uma, sim, pelo risco de liquidez, faz sentido essa teoria que eu tinha montado, né? Mas muito mais pelos outros benefícios ali que eu já citei em tela. E
respondendo aquela outra pergunta, aquela outra questão que eu falei do quanto tu deve ter na tua carteira em questão de percentual e quando tu deve investir, eu acho que tu deve começar a aplicar também a regra dos 80. A regra dos 80 é uma regra que existe no mercado acionário, que ela diz o seguinte: tu vai pegar a tua idade, né, no meu caso 30 anos, tu vai diminuir de 80 e o resultado tu vai alocar em renda variável. E quando eu digo renda variável, eu me refiro especificamente às ações. Por quê? Os fundos imobiliários também são renda variável. Sim, eles são renda variável. Mas se tu pegar as principais características dos fundos imobiliários, menor volatilidade que nas ações e uma renda mensal, na verdade os fundos imobiliários eles são aquele cartão de entrada, eles são aquele tapete vermelho que o pequeno investidor ele começa a se posicionar ali para aí sim de fato ele começar a se posicionar em ações, para ele começar a ter aquele pegar aquele bizu ali daquela volatilidade, né? Porque as ações elas são mais voláteis, né? Elas caem com mais frequência e também elas sobem com mais frequência. E qual é a principal diferença, por exemplo, de uma ação que paga 10% de dividendos e um fundo imobiliário que paga 10% de proventos? Não tem nenhuma, basicamente, não tem nenhuma diferença. A única diferença na prática é que o fundo imobiliário ele rateia esses 10% pelos 12 meses. E a ação, às vezes, te paga numa tacada só aqueles 10%. Então, quando tu aplica a regra dos 80, tu vai descobrir o quanto do teu percentual da tua carteira tu vai realmente dedicar à renda variável, a ações. Né? E se tu começar a perceber a minha carteira lá que eu tenho do 0 aos 10k, né? O meu quadro que eu tenho do 0 aos 10k, tu vai perceber que eu realoquei 10% dos fundos imobiliários e realoquei em ações, né? Justamente por essa questão aí dessa valorização no longo prazo. E respondendo aquela outra parte da pergunta, quando eu devo me expor, né, de forma mais agressiva talvez nessa classe de ativo, a regra dos 80 também vai te ajudar nisso, porque a cereja do bolo dessa regra é a seguinte: quanto mais veterano tu ficar, menor vai ser a tua exposição à renda variável, né? Menor vai ser a tua exposição à volatilidade, ao risco. Vamos supor que hoje eu esteja com 50 anos. 50 anos menos 80 são 30. Né? Então quer dizer o quê? Que eu tenho que ter na minha carteira 30% de exposição em ações. Então percebe que no primeiro cálculo eu tinha 50%, né? E agora no segundo cálculo eu tenho 30%. E o racional segue assim, né? Quanto mais vai avançando a minha idade, mais vou realocando meus ativos da renda variável, das ações, e vou botando, por exemplo, nos fundos imobiliários, aonde eu não busco mais valorização, né? Mas eu busco agora uma renda passiva, né? Para mim ir lá curtir minha praia, tomar meu gelo, dar minha banda, viajar, né? Então esse aí é o racional. A gente bateu aqui nossas 3 gaivotas do vídeo, né? O porquê os milionários e bilionários não investem em fundos imobiliários, não se expõem em fundos imobiliários, quanto tu deve te expor a esses ativos. Tu vai aplicar a regra dos 80, tua idade menos 80, tu vai achar o percentual adequado, tu vai te alocar em renda passiva, né? Em ações, e depois de repente o resto vai pôr em fundos imobiliários, ou tu vai ratear em renda fixa ali, porque eu também gosto de sempre deixar um caixa ali, né? Eu acho muito prudente deixar um caixa. E também a regra dos 80 vai te ajudar nessa questão aí do quando tu vai te expondo de forma mais adequada aí a tua carteira a fundos imobiliários. Ficamos por aqui. Muito obrigado por ter acompanhado o meu vídeo e até mais.